Bom, essa aula aqui, ela é um convite para a gente aprender a ter um direcionamento diferente para a criatividade, né? A criatividade como um elemento importante da comunicação, do marketing e de tudo, né? Marketing é um ativo neural fundamental para os nossos processos adaptativos ao meio, aos processos de inovação e de adequação também do meio, né? A inovação e a criatividade são elementos humanos, né, de fato fazem parte da nossa essência. A gente está falando de psicobranding, de neurociência. A gente também precisa olhar para a criatividade como uma atividade fundamental do nosso cérebro que delimita os nossos comportamentos. É sobre isso que a gente está falando. Mas a ideia de trazer a criatividade para esse bloco de cultura é construir uma perspectiva sobre a criatividade como um processo, uma habilidade presente continuamente no negócio, que ajuda a marca a... Lembra que a gente está falando de branding essencial, que existe a partir de um processo de retroalimentação, de compreensão da construção real de significado no imaginário do consumidor, extraindo essa construção real para o seu próprio aprendizado, para suas próprias adaptações e para a melhoria contínua da projeção dessa marca no mercado consumidor, construindo cada vez mais significado positivo de marca no imaginário do consumidor. Então, a criatividade, ela é um elemento exigido nesse processo, né? A criatividade vai ajudar a gente na prática a construir os elementos de marca, posicionamento, personalidade, identidade, narrativas, e vai ajudar a conectar esses elementos fundamentais a todo o processo de construção e criação de comunicação de marca, né? Então, as mensagens nos canais go-to-market, as mensagens da minha marca como advisor, como creator e como educador, a maneira como eu conecto vendas com o negócio, operações, produtos, enfim, tudo relacionado ao ecossistema de negócio e que transita pelo ecossistema de marca, precisa e estará conectado com uma demanda criativa contínua. Então, a gente precisa construir elementos e ferramentas que tragam para a operação do processo de comunicação, de branding, essa estrutura de pensamento criativo de maneira contínua e presente no negócio e na operação o tempo inteiro. É sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Mas antes vamos tentar entender, trazer o conceito de criatividade para a gente ter uma linha de conceito única para construir esse conhecimento aqui nessa aula, tá? Então, criatividade é a capacidade cognitiva que o cérebro tem de fazer associações entre diferentes informações para criar uma nova informação, que é o que é traduzido em flexibilidade neural, que é o conceito que a gente viu no bloco de cérebro e tem trabalhado ao longo da compreensão da construção de significação de marca e transformação de tomada de decisão em ação, né? Então, é isso. Lembra quando a gente estudou lá no bloco de cérebro a questão das redes neurais, do comportamento humano em capturar uma informação do ambiente externo através dos neurônios sensoriais, levá-los ao sistema nervoso central, ao cérebro, para realizar associações de informações, dessas informações com informações que já existem no imaginário desse consumidor, dessa pessoa, e determinar uma resposta ao ambiente, certo? Esse processo associativo, o fruto desse processo associativo é o que a gente chama de criatividade. É o que será criado de novo a partir da associação de informações no nosso cérebro. E a flexibilidade neural é o volume de frutos, de resultados obtidos por essas associações, que são resultados criativos e inovadores. Um deles eu vou escolher para, de fato, operar e comportar determinar o meu comportamento como resposta ao ambiente. Então, criatividade é o resultado de associações, tá? Ele pode ser visto de maneiras diferentes de acordo com seus processos. Ele pode ser um processo consciente de busca de criatividade, né, de uma resolução de um resultado efetivo, ou ele pode ser visto como um modelo mental a ser construído ongoing, o tempo inteiro, né? Então, a depender da visibilidade que eu vou trazer para esse processo de criatividade, vai determinar a maneira como eu, enquanto operador da construção de branding no negócio, vou olhar para esse processo de maneira mais efetiva, ok? E aí eu vou olhar para a perspectiva do cérebro, e aqui a gente já vai
delimitar alguns engodos, né, que a gente costuma ouvir, a gente costuma acha que é um conhecimento geral, da perspectiva de como funciona o cérebro, mas são mitos, né? São mitos que a gente entende que não fazem sentido, porque a gente quer construir esse conhecimento de criatividade mais contínua. Então, a criatividade ela é uma habilidade sináptica e associativa que é coordenado, que é processado por todas as frentes do cérebro, não somente por um lado ou outro, né? Esse é um grande mito sobre a criatividade, de que, de que ela é processada por um lado esquerdo ou por um lado direito do cérebro. Não existem estudos científicos que confirmam esse conceito sobre o processamento de criatividade no nosso cérebro. O que a gente sabe através de pesquisas é cada tipo de criatividade a ser desenvolvida para cada objetivo, seja um objetivo mais científico ou um objetivo mais artístico, por exemplo, o processamento das associações de informações no cérebro, que tem como resultado a criatividade, a flexibilidade neural, ela vai acontecer em áreas específicas do cérebro. E tem uma participação muito relevante, por exemplo, do hipocampo e do córtex cerebral, que são áreas relacionadas às memórias. Então, para eu construir um processo criativo, eu preciso ter uma associação de fato, um resgate de fato da minha estrutura de memórias no cérebro. Então, o hipocampo é uma área bastante acessada e bastante utilizada quando os processos de criatividade são, são buscados pelo usuário, né, pela pessoa que vai construir os processos criativos, e o córtex pré-frontal, como uma área responsável por planejamento, execução, né, racional de um processo, ele também vai ser responsável pela frente de processamento criativo no nosso cérebro. Então, isso aqui é interessante para a gente avaliar, entender que quando a gente pensa em criatividade, a gente precisa abrir o espectro de construção de conceito para além daquilo que a gente entende como a verdade absoluta sobre esse processo. E uma dessas questões aqui que a gente já pode trazer não existe um lado do cérebro que olha para a criatividade, responsável pela criatividade. O cérebro como um todo é responsável pelos processos criativos, algumas áreas específicas mais acionadas, mas no geral, todo o cérebro ele participa do processo criativo e de flexibilidade neural. E aí uma outra perspectiva que a gente já pode olhar e entender que não é a perspectiva mais interessante para a gente ter quando a gente quer considerar a criatividade como um processo efetivo no negócio, na construção de marca, é a percepção da criatividade como um processo de resolver um problema específico e pontual, a um evento, né? Quando a gente fala, seja criativo para resolver um problema. Esse tipo de criatividade existe e ele é necessário para os processos de inovação, de construção de novos insights para o negócio, para a marca, tá tudo certo. Mas para o processo de branding essencial, para branding como um processo de aprendizado contínuo, eu preciso construir uma outra visibilidade sobre os processos criativos. Então, você tem a criatividade como evento, que é um processo, que é uma maneira de se construir o processo criativo, que vai olhar para o contexto onde o problema está inserido, vai olhar para o problema a ser resolvido, vai olhar para as informações que eu tenho disponíveis para eu fazer as associações necessárias no meu cérebro para trazer um insight de fato para resolver o problema. Então, ele funciona mesmo como uma fábrica de processos encadeados que vão resultar num insight específico para um evento, para a resolução de um problema específico de negócio, o que quer que seja, tá? Mas eu também posso olhar para a criatividade como um processo contínuo. E aí eu coloco os elementos de construção, de busca de insight, que são a análise de contexto, a verificação do problema a ser avaliado, as informações que eu tenho disponíveis para ajudar no processo de resolução do problema de maneira criativa e as associações. Esse processo ele pode ser realizado não objetivando um evento, não objetivando um problema de fato a ser resolvido, mas ele pode ser observado como uma atividade, uma atividade contínua
sendo praticada continuamente nos esforços de trabalho para a construção de marca. Então, no sentido de, quando eu vou ao mercado, trago as informações de como a minha marca está construindo significação no imaginário do consumidor, trago isso para a minha esfera de processo criativo e faço esse estudo de contexto, problema, informação e associações, eu estou construindo um pensamento criativo que pode ser utilizado para a nova projeção dessa marca, para a adaptação de projeção dessa marca no mercado, ou eu posso guardar essa informação para uma nova projeção dentro daquele vórtice de marca, né? O tempo inteiro eu vou estar construindo insights, o tempo inteiro eu vou estar construindo novas ferramentas de construção de marca a serem projetadas em determinado momento. Então, se eu quiser construir uma narrativa organizada para esses processos contínuos de criatividade, eu posso fazê-lo a partir de uma operação de criatividade no negócio, na área de branding, que vai olhar justamente esses processos de projeção, os resultados da projeção, como o mercado constrói, qual é o significado real construído no imaginário do consumidor. A gente pega isso e trabalha num processo de busca contínua de criatividade, solução, checagem e adaptação dessa marca nesse processo todo, tá? Então, criatividade, nesse sentido, se torna e potencializa a sua característica de vantagem competitiva para o negócio, né? Quanto mais criativo o meu negócio é, a minha área de marketing e branding mais soluções pensando tanto no negócio, em growth, quanto em marca, na sua essência de negócio, eu vou trazer. E mais rapidamente eu vou ter os processos de adaptação, de fato, acontecendo nessa jornada de construção de significação de marca no imaginário do consumidor. E eu vou construindo, obviamente, mais força de significação a partir disso. Quanto mais força eu tenho, mais vantagem competitiva eu tenho no cenário de disputa pela construção de marca no imaginário do consumidor e na competição de consumo mesmo, né? De compra no fim do dia. Então, criatividade, vantagem competitiva. A gente está falando de contraste, e aqui esse conceito é um conceito que a gente viu ao longo de todo o curso, e aqui a gente, de fato, conclui essa perspectiva de que a criatividade é um elemento que ajuda nos processos de contraste, nos processos de captura de atenção, da atenção da audiência e do consumidor ao longo do meu processo de projeção de comunicação de marca. E não somente a atenção, mas o processo criativo ele ajuda na comunicação, na conexão emocional com esse consumidor e nos processos de diferenciação também da minha marca ao longo dessa trajetória de construção de percepção contínua. E aí, o contraste, ele é importante por tudo isso que a gente está falando até aqui. Ele tira o cérebro do consumidor da zona de conforto, né? Desse modelo de padrão mental, desse modelo de economia de atenção, ele me faz, a partir do processo atencional, construir um significado mais concreto, mais racional, mais conectado com o planejamento desse indivíduo no longo prazo. Então, aqui, a partir do modelo de contraste, e o contraste tem a ver com criatividade, porque ele traz o diferente para o processo de comunicação da marca, eu tenho mais força na construção de significado, porque eu tiro o consumidor, o cérebro do consumidor, de um estado default para um estado executivo de ter que compreender, dar atenção, analisar, avaliar e criar significado para aquela informação de marca contrastante no seu cérebro, ok? E aqui o que a gente tem falado bastante sobre essa questão de projeção de significação de marca real e apenas projetado. E aí a criatividade como um catalisador desse processo contínuo de transformação e adaptação da projeção de marca, sendo adaptada à realidade daquilo que está sendo construído no imaginário do consumidor. Então, aqui eu vou olhar dentro de uma perspectiva criativa também, da criatividade como um processo no negócio, a relação do customer experience, a relação da opinião pública, do impacto disso nos ativos de marca, do impacto disso no mercado, e como eu trabalho, como eu melhoro, como eu adapto, como eu construo cada vez mais
a projeção da minha marca baseado nos ativos de marca, de maneira eficiente na construção de significação de marca no imaginário do consumidor. E aí, para a gente construir as habilidades de criatividade como um processo, eu vou olhar para 4 grandes chaves de habilidades a serem desenvolvidas por um colaborador, por um indivíduo da empresa, e cada uma dessas 4 chaves, comportamentos para que eu traga a criatividade como um processo e uma habilidade contínua no meu trabalho. E aqui isso vale para quem trabalha com a construção de marca, com branding, e para quem trabalha também em outras áreas, né? Isso aqui é um conceito de busca de construção de habilidades criativas que podem ser desenvolvidas por qualquer colaborador da empresa. Até porque todos os colaboradores da empresa, pelo conceito do branding essencial, contribuem para o processo de construção, adaptação e análise da marca como um ativo importante, um pilar importante de negócio. Então, é importante que todo mundo tenha esse olhar para o desenvolvimento de habilidades criativas, né? E as 4 chaves são, eu tenho uma primeira perspectiva de compreender os acessos à informação que irá construir o processo criativo, tá? As escolhas que eu dou para as informações que eu acesso, quais informações são relevantes para o processo criativo, o planejamento, como eu planejo a estrutura de processo criativo e como eu tenho os insights e como eu capturo e determino quais insights de fato serão colocados em prática no processo criativo. Então, o acesso é buscar as informações dentro do contexto a ser resolvido. Então, para que isso aconteça, considerando que a gente vive em um ambiente onde a informação, todas as informações estão acessíveis, na internet, com a inteligência artificial, eu preciso ter um processo de curadoria para acessar a informação correta e economizar tempo no processo de busca de construção criativa. Então, o que a gente chama de curiosidade sistêmica é esse modelo de ter a curiosidade de buscar a informação que potencialmente vai me ajudar a desenvolver um processo criativo, mas de maneira sistêmica, de maneira organizada, sabendo exatamente onde o que eu quero buscar de informação. Quais são as fontes? Qual é a credibilidade da fonte? Quais são os lugares, os canais onde eu vou buscar informação verídica, chancelada, para que eu possa construir um arcabouço de informação que vai ser associada para construir os insights criativos em um processo de pensamento criativo mais contínuo, ok? E para isso eu preciso desenvolver uma habilidade de aprender a aprender, né? Eu preciso aprender a como eu capturo a informação, como eu busco a informação, como eu acesso as informações, para ir de fato aprender sobre o contexto, sobre o problema onde aquela situação a ser resolvida, ou as situações de marcas estão situadas a serem resolvidas. Então, eu preciso aprender a capturar a informação para trazer, para ganhar tempo, para ganhar maneiras de analisar, tempo de análise e ter mais eficiência nesse processo criativo que é contínuo e, por ser contínuo e constante, demanda eficiência ao longo do tempo, tá? Depois eu vou olhar para como eu escolho, né, a informação. Então, eu tenho um mundo de informação que eu capturei, agora eu preciso escolher quais delas, de fato, fazem sentido para a minha construção de mentalidade criativa para resolução, para uma aplicação em um conceito de criatividade como um processo ongoing e contínuo. Então, eu tenho que tomar decisões sobre quais informações fazem sentido ou não. Então, eu construo as bases para os meus processos de tomada de decisão e de escolha, e para isso eu tenho que ter inteligência emocional suficiente para saber que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas e adotar outras coisas, outros elementos, e a partir da adoção e da escolha de elementos, eu preciso ter consciência que esses elementos vão caminhar comigo nesse processo de construção criativa ao longo do tempo, tá? Eu preciso ter uma estrutura de planejamento, preciso planejar o processo de construção de criatividade, e aí eu vou olhar para 2 frentes: a frente de colaboração e a frente de senso de autoliderança. O senso de autoliderança tem a ver com esse processo de eu gerencio os processos de construção de criatividade ao longo do tempo. Eu preciso ter essa autoliderança para além da escolha da informação, poder gerir a informação de maneira hábil para o processo de construção de criatividade ongoing, de uma estrutura de branding e de negócio como um todo. E a colaboração importa, porque a colaboração me faz
entender o impacto que a demanda criativa terá com os meus pares, com outras áreas que colaboram com os processos de construção de negócio e de marca, né? Então, eu preciso entender quais são as demandas dessas áreas, desses processos, de maneira colaborativa, né? Eu trago isso para mim para poder também colaborar com os resultados do meu processo criativo para a evolução e para adaptações e para a conexão dessa construção de marca com essas áreas organizacionais de maneira efetiva para eles, né? Então, e aí eu preciso planejar essa estruturação para poder entender times, entender o impacto disso no meu trabalho de processo de criatividade e uma série de outras atribuições que determinam o espaço de tempo, o lugar e o momento onde eu vou projetar esse trabalho de planejamento, esse trabalho de construção processual da criatividade, tá? E o quarto elemento é o insight. É o insight em si, que é um exercício a ser capturado, que é o resultado da flexibilidade neural, como a gente já viu aqui. Existe um exercício de empatia para entender se o resultado que eu estou conseguindo com o insight de fato faz sentido para quem vai consumir aquele processo criativo. Ele vai construir um produto de fato que tem impacto na vida, seja do consumidor, seja da marca, seja do negócio, seja dos colaboradores, sejam de outras áreas. Então, um processo empático ele é importante para essa ação ser. O insight criativo faz sentido para a gente nesse momento. E se não faz, eu guardo essa informação para adotá-la, para de fato colocá-la em prática de maneira operacional, num próximo momento dessa construção contínua de marca, que faz parte do branding essencial. E aí, para ter essa compreensão, a gente tem um exercício de escaneamento mental, que é um exercício de respiração e de foco atencional, colocar o foco do pensamento do cérebro nos problemas a serem resolvidos, nas áreas de impacto, para a gente conseguir fazer um processo mais limpo de associações, para entender se o resultado que eu tive do insight de fato se conecta e tem elementos que se conectam com a resolução do problema das áreas, com o problema do mercado, com o problema do negócio em si. Eu coloco isso num papel e codifico essas informações para entender, dentro de um mapa mental, onde o insight que eu tive a partir de todo esse processo impacta áreas, mercados, pessoas, colaboradores, ideias, produtos, tecnologias, processos, enfim, todas as áreas e todas as diretrizes envolvidas em um negócio. E isso tudo, quando você coloca isso tudo como um elemento processual contínuo de negócio para os colaboradores que participam desse processo criativo, isso automaticamente se torna um processo ongoing e condicionado já à memória de processamento já do colaborador. Ele vai ter essa prática de habilidade criativa orientada para esses 4 passos de maneira natural, de maneira processual. E quando a gente chega nesse estado de maturidade da aplicação da habilidade criativa nas equipes e nas áreas, principalmente nas áreas ligadas ao branding como essência de negócio, a gente tem mais otimização de tempo, mais otimização de recursos e mais habilidades em encontrar os insights que de fato impactam e fazem sentido para o processo onde o negócio está imerso agora, respondendo de maneira mais eficiente os inputs capturados do ambiente sobre, e aqui o tema é branding, sobre a construção de significação de marca no imaginário do consumidor, né? Então, aqui a gente olhou para esse processo criativo como um processo importante para a construção de significação de marca, olhar para a criatividade como uma frente contínua, uma frente de habilidade contínua para o negócio, faz diferença nessa filosofia, nessa mentalidade que a gente está construindo de ter o branding, de fato, como um pilar estratégico de negócio, que olha para o futuro do negócio o tempo inteiro. E se é uma atividade a todo tempo, ele é contínuo, ongoing, e demanda processos criativos que também sejam estruturados em habilidades que estejam sendo trabalhadas também de maneira ongoing e contínua pelos colaboradores do negócio, ok?